A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os amados. Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nosso canal. Queremos glorificar ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia para com as nossas vidas. Vamos nesta noite meditar na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo de número 11, que nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, quando nós meditamos nesta palavra no livro do Apocalipse, que nós sabemos que Apocalipse é livro da revelação de Jesus Cristo, quando ele entregou para João, enquanto este se encontrava ali na ilha de Patmos, e ele disse: pelo amor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Ele foi levado àquele lugar, aprisionado por amar a obra do Senhor e por anunciar o evangelho genuíno. E quando nós fazemos a leitura deste texto de Apocalipse 3:11, o Senhor proferindo para esta igreja, a igreja de Filadélfia: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós podemos dizer que Jesus ele está voltando, que os sinais são notórios sobre a natureza, as profecias que estão descritas neste livro santo estão se cumprindo dia após dia, e é perceptível, é notório aos nossos olhos que toda promessa já vem se cumprindo e que logo, logo Jesus voltará para levar o seu povo para habitar com ele na eternidade. Nós precisamos a cada dia estar fazendo aquilo que é agradável segundo a sua palavra, segundo aquilo que está escrito neste livro santo. Nós iremos estudar um pouco nesta noite acerca desta palavra, a carta escrita à igreja em Filadélfia. Quando o Senhor ele direcionou carta para as igrejas, o intuito era anunciar para ela o seu querer e a sua vontade, corrigir aquelas que necessitavam de uma correção ou fortalecer aquelas que necessitavam de uma palavra de ânimo para que pudessem chegar até o fim. Nós sabemos que foram 7 as igrejas aos quais foram endereçadas as cartas. Mas nesta noite eu selecionei esta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja amada, a igreja que irá subir, a igreja que será arrebatada, a igreja que estará com o Senhor naquele grande dia lá na eternidade para receber o seu galardão. Quando nós falamos a respeito da igreja de Filadélfia como sendo uma igreja que será arrebatada, nós não estamos direcionando a palavra para uma placa denominacional, não. Nós estamos nos referindo à igreja como nós somos a igreja. Aqueles que estiverem verdadeiramente em Cristo são Filadélfia e estarão com o Senhor naquele dia na eternidade. Vejamos o que nos diz esta carta que o Senhor direcionou para esta igreja. No versículo de número 7 a seguir, deste mesmo capítulo 3, está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É interessante dizermos aqui que neste verso de número 7, o Senhor expressa o seu poderio e a sua glória. Começa a falar a respeito dos atributos de Deus, como sendo santo, como sendo verdadeiro, como sendo aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que é rei, aquele que veio para poder reinar. E ele disse assim: olha, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, pois que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a palavra que o Senhor direciona para essa igreja de Filadélfia
mostra que ela não é uma igreja super espiritual, não. É uma igreja que fará parte do arrebatamento, que irá habitar com o Senhor na eternidade, sim, mas não é uma igreja, né, que nós podemos dizer assim que eram composta de super-heróis, de pessoas super espirituais, não. O Senhor disse para ela, olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é mesmo tendo pouca força, mas dentro dessa pouca força que nós temos, nós podemos nos dedicar ao Senhor, à sua obra, mostrando a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas querendo a cada dia estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Pois ele disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é de fundamental importância que venhamos guardar a palavra do Senhor e que não venhamos negar o seu santo nome em ocasião nenhuma de nossas vidas. Vejamos o que nos diz os versos seguintes. Versículo de número 9, ele diz, veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saiba que eu te amo. E aí quando nós observamos, nós estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias, e o Senhor está proferindo esta palavra aqui, que foi direcionada para Filadélfia naquela época, mas que hoje serve para a igreja que será arrebatada, vivendo os finais dos tempos. E ele disse assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Ou seja, são pessoas que se vestem com pelos de cordeiro, mas que na verdade são lobos. São falsos profetas que virão no nome do Senhor. São vidas que têm deturpado o evangelho genuíno de Cristo. E eles se dizem ser judeus, mas não são. Mas aí a palavra diz que eles são mentirosos. Mas nós precisamos entender que o cuidado de Deus é grande sobre a nossa vida. E ele disse, eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado aos seus pés, para que saibas que eu te amo. Nós somos a igreja amada, nós somos o povo amado por Deus. Deus ele nos amou a tal ponto, o Evangelho de João capítulo 3 e o verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas que não se pode explicar. Ele diz de tal maneira, na verdade não se achou um adjetivo para poder qualificar esse grande amor que o Senhor sente sobre as nossas vidas. Então o Senhor fará com que esses que se dizem ser e não são, adorem prostrado aos nossos pés. Ele diz, para que saibas que eu te amo. O verso de número 10 nos diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar todos que habitam sobre a terra. Então o Senhor está nos dizendo que Ele irá nos guardar da hora da tentação. O Senhor irá nos guardar da grande tribulação. Nós não iremos ficar nesta terra para passar pela grande tribulação. Talvez estejamos vivendo momentos difíceis em nossa vida. Talvez você esteja passando por uma luta grande, uma adversidade na sua vida. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nós iremos subir. Nós iremos habitar com o Senhor na glória. Nós não iremos passar pela grande tribulação. O Senhor diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar todos que habitam sobre a terra. Então o Senhor irá nos livrar deste momento terrível, irá nos guardar. Por quê? Porque nós guardamos a palavra da sua paciência. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o verso 36 diz, porque necessitais de paciência, para que depois de terdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Então há uma necessidade de ter paciência. E como nós temos essa paciência de aguardar no Senhor, de esperar no Senhor, de confiar nele, mesmo passando pelo vale, mesmo vivendo grandes lutas e adversidades, o Senhor irá nos guardar deste momento tão tenebroso e nós estaremos com ele naquele grande dia. O verso 11, ao qual nós fizemos a leitura, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós vemos este texto, este versículo, que ele é tão poderoso, porque Jesus está mostrando que está próximo à sua vinda para poder nos resgatar, para poder levar para onde ele está, para que lá também possamos estar com ele e viver momentos de glória, viver uma eternidade ao seu lado, podendo somente glorificar o seu nome. E existe uma palavra no Evangelho de João, capítulo de número 14, quando o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para tomar vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então esta promessa foi feita pelo nosso Deus, e nós sabemos que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então agora ele está dizendo: olha, eis que venho sem demora. E como Pedro ele expressou na sua palavra, dizendo que muitos têm esta promessa por tardia, porém a própria palavra nos diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O nosso relógio não funciona como o de Deus. Nós trabalhamos com horas, com minutos, com segundos, com centésimos, com milésimos, mas o Senhor trabalha com a eternidade. E o tempo de Deus, ele é perfeito. E ele disse: eis que venho sem demora. E eu creio nesta promessa, e você também precisa crer. E ele disse: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você precisa se esforçar, você precisa guardar o que você tem. Quando nós temos algo que é valioso, nós não deixamos em qualquer lugar. Quando nós temos algo de valor, nós não colocamos em um lugar acessível a todas as pessoas. Quando você recebe o seu salário, que você luta para conquistar no mês, você não chega e coloca ele em cima do sofá, num balcão ou em qualquer lugar, não. Você guarda porque tem um valor para você, será importante para a sua vida. Então Jesus está dizendo: guarda o que você tem. E o que é que você tem? É a aliança com Cristo, é a sua fé, é o seu primeiro amor, é as suas boas obras diante do Senhor. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E é interessante falarmos sobre essa expressão: para que ninguém tome a tua coroa. Como é? Se a salvação é individual, porque alguém iria requerer tomar a coroa de alguém? Na verdade, eu vejo aqui uma expressão, voltada para Satanás, que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer tirar aquilo que ele não pode ter das nossas vidas. Então vamos guardar, vamos zelar da nossa coroa, para que ninguém venha tomá-la, para que nós possamos estar com o Senhor naquele grande dia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor disse: a quem vencer, eis que eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E também escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E ele ainda diz o verso 13: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, meu irmão, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a mensagem, a palavra genuína do Senhor, pois o Senhor ele quer te salvar, ele quer fazer com que você vá habitar com ele na glória, na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa viver as promessas de Deus e estar naquele grande dia, lá na glória, fazendo parte daquele povo
que adorará o Senhor por toda a eternidade. Amém? Não deixe de se inscrever no canal. Para você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, que ela pode abençoar muitas outras vidas. Amém? Jesus te abençoe sempre.